Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Esse episódio do Fora da Política Não Há Salvação vai falar de um tema que é um tema geralmente pouco tratado, tanto pela ciência política como por aqueles que estudam a relação entre política e direito no Brasil, que é o papel do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. A gente fala às vezes muito do STF, fala dos TJs estaduais, fala até dos juízes de primeira instância, mas não fala tanto do STJ. E esse é um ator super importante no concerto federativo brasileiro, no sistema de justiça e, particularmente, claro, na política brasileira. E, para tratar desse assunto, eu trago alguém que tem se debruçado sobre esse tema, escreveu um artigo muito interessante, recente, na revista Piauí, o professor Rafael Maffei, que é do Departamento de Filosofia da Faculdade de Direito da USP e do LAUT, o Centro de Estudos da Liberdade e do Autoritarismo. Quero agradecer ao Rafael primeiro por estar aqui presente, dar as boas-vindas e pedir para ele explicar para a gente quem é esse sujeito quase oculto, o STJ. Bem-vindo, Rafael. Obrigado, Cláudio. Boa tarde, bom dia, boa noite. Prazer estar aqui conversando com você, com todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo. Vamos lá, quem é o STJ? O STJ é um tribunal criado pela Constituição de 1988. E o papel do STJ na Constituição é um pouco desincumbir o Supremo Tribunal Federal daquilo que eram as competências que ele anteriormente tinha, porque o Supremo Tribunal Federal era o tribunal de cúpula do sistema de justiça brasileiro, tanto para questões de constitucionalidade, quanto para questões de legislação ordinária, legislação comum, que não é constitucional. Então, Código Civil, Código Penal, Código Tributário, assim por diante. E havia, na Constituição de 88, o desejo de transformar o STF num tribunal de natureza mais constitucional, estritamente constitucional, assim como também havia o desejo de resolver um problema histórico do STF, que era o excesso de trabalho. Mas era um problema difícil de resolver, porque quando o STF chegava e falava assim, tenho muito trabalho, pega todo relatório de final de ano judiciário, eles iam olhar e falavam, olha, veja quantas causas a gente julgou, muito trabalho, tal, não sei o quê. Aí alguém chegava e falava, maravilha, então vamos diminuir a sua competência aqui. Não, peraí. Aí na hora que você ia ver o que você ia perder de competência, ninguém queria criar um outro tribunal. Mas no final das contas, contra a oposição de alguns ministros do STF, na época da Constituinte, foi criado o STJ, que tirou então do STF essa competência de cuidar da legislação ordinária. Então, aquilo que o STF, em tese, faz para a Constituição, que é dar uma última interpretação, que dê um sentido harmônico à Constituição e espelha a interpretação a partir dela, que os tribunais abaixo terão, o STJ, em tese, faz para a legislação federal, certo? Então, a primeira coisa que o STJ faz é, em tese, ser o tribunal que fixa entendimentos daquilo que é, talvez, a disciplina jurídica cotidiana, assim, mais comezinha da nossa vida. Penal, tributário, família, locação, contratos, tudo isso que está na legislação federal, ele de tribunal superior tem um tribunal eleitoral, cuida de uma matéria muito estrita, um tribunal militar, uma matéria mais estrita ainda, e um tribunal de direito do trabalho. O resto, vai tudo para o STJ. Além disso, o STJ tem uma competência muito importante, assim, que a gente está percebendo que é muito importante ultimamente, que é o de processar e julgar certas autoridades que têm prerrogativa de foro no tribunal, que vulgarmente se chama de foro privilegiado. Uma das quais é governador do Estado. Não apenas, mas também governador do Estado. Além de desembargadores, de Tribunal de Justiça, dos membros de Tribunais de Contas dos Estados, enfim, são diversas autoridades muito importantes, mais especificamente nesse caso os governadores, por conta do conflito político que há entre governadores e o presidente da República nesse momento, alguns governadores e o presidente, que são julgados pelo STJ. Então, enfim, esse se a gente pegar e for ler a Constituição, o que o STJ é.
Ao mesmo tempo, como você reconhece, é um tribunal em grande parte ignorado, né? E aí você foi bondoso com nós do direito quando você disse que ele só é ignorado pelo pessoal da ciência política e pelo pessoal da estuda relações entre política e judiciário. Ele também é ignorado por nós do direito. A gente partilha um pouco da fixação de estudar jurisprudência. Não falo do pessoal da advocacia. Quem é, né, advogadas e advogados sabem que o STJ é muito importante para ser ignorado. Por exemplo, pessoas que atuam com direito tributário, com direito penal, conhecem muito bem, né, a composição do tribunal, as linhas decisórias dos ministros, e sabem mais ou menos o que esperar. Mas, pelos acadêmicos, aqui eu acho que a gente está fazendo meia-culpa, ele é mais ignorado do que ele deveria ser. E esses momentos, né, como esse de agora, mostram isso, porque quando a gente vai atrás de alguma coisa para entender o STJ, né, existe muito pouco. Você não acha literatura? Não, muito pouco. O Eliomar Baleiro, que foi o ministro do Supremo das antigas, né, colocado lá pelo AI-2, depois meio que rompeu com a ditadura, ficou com a linha dura da ditadura, né? Escreveu, logo chegou ao tribunal, um livrinho chamado O STF, esse desconhecido. O STF, não o STJ. O STF, não, o STF, 60 e tanto, 68 acho que foi o livro. Hoje, talvez o livro merecesse uma atualização para o STJ, esse desconhecido. Estuda o STJ muito menos do que deveria. Agora, enfim, esse é o STJ. Agora, ele assumiu um papel importante, vamos dizer, na conjuntura mais recente brasileira, com essa história toda envolvendo o governador Witzel, né? O afastamento numa decisão monocrática primeiro, e agora uma decisão de um colegiado que vai confirmar, né, a decisão anterior. Como é que você enxerga isso? Eu diria até que ele despontou para a gente um pouquinho antes, nesse conflito atual, né, entre presidente e governadores. Quando, no mesmo caso, o ministro relator, o Benedito Gonçalves, ordenou buscas e apreensões em diversos endereços no Rio de Janeiro, inclusive no escritório de advocacia da esposa do Witzel. Isso foi, pelo menos foi em abril, isso foi em maio, que até na época o Witzel falou, olha aí a Polícia Federal, política do Bolsonaro, porque tinha acabado de sair aquela reunião lá do Moro. Então, eles já estavam, né, o Witzel falou, olha, tá vendo, todo mundo estava com medo que o Bolsonaro fosse interferir na Polícia Federal, já interferiu e já mandou a Polícia Federal na minha... Enfim, não foi o Bolsonaro que mandou a polícia, né? Sim. Foi o STJ, né, a partir de um pedido do PGR, porque, enfim, havia mesmo coisas que precisavam ser esclarecidas, cuja resposta talvez estivesse dentro da casa do Witzel, dentro da sede do governo, dentro do escritório de advocacia da esposa dele. Mas ali surgiu, assim, acendeu a primeira luz amarela das pessoas enxergarem que uma boa parte do conflito político que envolvia o Bolsonaro e aqueles que eram, àquela altura, os principais adversários que estavam conseguindo aparentemente incomodá-lo, que eram governadores, principalmente o governo de São Paulo. A gente estava no início da pandemia, estava muito puta ainda de, né, o Bolsonaro está botando tudo a perder e tem, né, ainda bem que temos governadores e prefeitos em alguns estados que estão agindo numa linha mais racional. Aquele conflito estava àquela altura muito exacerbado. E foi ali que a gente olhou pela primeira vez e falou, opa, né, uma parte da briga vai ser resolvida aqui. A gente está acostumado com o capítulo judicial da briga entre políticos ser resolvido no STF. Mas pelo menos no que diz respeito ao Witzel, vai ser resolvido no STJ. Agora, pode não ser apenas em relação ao Witzel, na medida em que na PGR, que é onde, né, se faz a acusação, existe uma enfim, né, suspeita muito fundada de que o PGR está se aproveitando do seu cargo para produzir agrados ao governo, visando uma potencial indicação ao STF, ou por simples afinidade
político-ideológica mesmo, né? Então, acho que o cenário completo que se pinta é alguém que está com poder acusatório na mão, está disposto a exercer-o, né, pelo menos em tese, de modo que demonstre seu apreço, a sua subserviência ao governo, ao presidente. Essa é uma interpretação que muitas pessoas fazem da atuação do Aras. Do PGR, do Aras. E este poder vai ser exercido perante um tribunal no qual potencialmente há outras pessoas que também estão desejosas de produzir este mesmo agrado. E aqui eu acho muito importante marcar que, por enquanto, pelo menos na minha interpretação, e pelo menos no que diz respeito ao Bolsonaro, essa hipótese é muito mais devida ao comportamento do presidente do STJ, o ministro Noronha, que também, né, em mais de uma oportunidade, deu declarações e decisões que, né, escancaravam quase um desejo de se aliar ao presidente. Para mim, a mais escandalosa de todas, né, todo mundo fala dessa do Queiroz, mas para mim a mais escandalosa de todas foi quando ele, antes de ter recebido o caso, deu uma entrevista dizendo que, se chegasse para ele um pedido, né, não chegou a dizer se chegasse o pedido, mas disse, olha, o presidente não deve ser obrigado a apresentar os seus exames de Covid, sendo que havia uma liminar que determinava que ele apresentasse, e a competência para suspender aquela liminar é do presidente do STJ. Então, era o sujeito que tem a competência regimental para, em grau de, né, recurso, caçar os efeitos, sustar os efeitos da medida que contrariava o Bolsonaro, dizendo, se chegar para mim, né, estou à sua disposição. Não estou falando sobre o caso, mas em tese, né, como dizem que não foi o Dadá que falou a frase, mas eu gosto de dizer que eu gosto do Dadá. Como é que é? Quem pede, recebe, quem se desloca tem a preferência, né? Sim. Então, ali se deslocou. Pois é, e agora... chegou no mesmo dia, no dia seguinte, e de fato ele suspendeu. Sim, e aí acabou lançando uma suspeição ainda maior sobre esse caso aí do Queiroz, né? Inclusive porque também o presidente falou que teve amor à primeira vista por ele, e aí, digamos, não foi só declaração de um lado, foi declaração dos dois lados, né? Exatamente. E até se levantou agora a suspeição sobre esse ministro que tomou a decisão aí no caso do Witzel, mas eu inclusive escutei o Walter Faganiello Maierovitch falando esses dias sobre o tema, e ele falou, olha, essa suspeição de que ele poderia ir para o Supremo, ela não faz sentido, porque ele, inclusive, já ultrapassou a idade, que é a idade máxima para alguém ser indicado para o Supremo, e, portanto, não poderia ir para lá. Agora, o problema do presidente do STJ se comportando dessa forma é que ele acaba lançando suspeição sobre todo mundo, né? E ainda mais, nesse caso, com o PGR atuando de uma maneira tão alinhada ao Executivo Federal, que piora tudo, né? A gente tem uma situação muito complicada. Agora, você vê a possibilidade disso se estender para outros governadores? Porque a gente vê agora, por exemplo, o governador de Santa Catarina, que também era um aliado que virou desafeto do presidente na Berlinda, e sabe-se lá quem mais. Enfim, a possibilidade existe, porque isso decorre da competência contribuída ao STJ na medida em que isso envolva matérias de crimes comuns, né? Então, não crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade, o impeachment do governador, se resolve no âmbito dos estados. Mas a independência de crimes comuns e crimes de responsabilidade é relativa, porque existem evidências que você pode colher numa investigação de um crime comum que alimentem um processo de impeachment, né? Então, o caso do Witzel, boa parte do que se, né, sabe, boa parte não, mas eu diria quase tudo que se sabe que o compromete, que o coloca sob risco de impeachment, na Assembleia Legislativa do Rio, vem de uma investigação por crime comum, né? No limite, o Collor, né? A derrubada do Collor foi produzida a partir de uma investigação que não foi propriamente policial, mas foi uma investigação de CPI que apurava a prática de uma série de crimes comuns cometidos pelo PC Farias. Então, uma investigação assim de substância criminal, né? Embora a autoridade tenha sido uma autoridade política.
Então, essas coisas se alimentam. E o STJ tem, e aí para todos. E aí acho que tem não só a questão da gente temer, né, o interesse político, eventualmente, de pessoas que estejam ali dentro do órgão especial, que é o órgão do STJ, que tem a competência para julgar governadores, mas o órgão especial, ele me parece ser, pelo perfil das pessoas que o compõem, um órgão muito duro, né? Assim, se fosse réu, ia morrer de medo de ser julgado pelo órgão especial do STJ. Ele é duro. Assim, não quero projetar nenhuma injustiça, porque tem juízes que são mais duros, entendeu? Sim. Então, o perfil do juiz. Que violam a lei ou nada disso. Exatamente, juízes duros. Félix Fischer, que é o relator da Lava Jato, um juiz duríssimo. Tá lá, o Herman Benjamin, que, né, muita gente conheceu no TSE. No caso das pedaladas, no TSE, né, no caso da Dilma, de cassação da chapa Dilma e Temer, um magistrado, né, promotor de carreira extremamente técnico, muito grande jurista e muito duro. A ministra Maria Tereza Rocha de Assis Moura, uma professora de processo penal lá da Faculdade de Direito da USP, minha colega, uma jurista também muito, muito firme, muito técnica. Então, assim, magistrados e outros, né? Enfim, ministro, exatamente, mas muito dura. Ministro Benedito Gonçalves agora está se mostrando um relator duro, que está jogando no limite dos seus poderes a partir daquilo que a jurisprudência do Supremo lhe confere. Importante que a gente diga isso também. Eu fui muito crítico do afastamento do Witzel por uma decisão monocrática, mas ele é um afastamento que está amparado na jurisprudência recente do Supremo, que eu acho que é problemática, é errada, é antidemocrática, né? Mas ela está lá, né? Então ele tem o amparo dessa linha jurisprudencial e do regimento interno do seu tribunal, que de fato dá ele poderes para monocraticamente tomar decisões de natureza cautelar em processos criminais, e ele, né, fez isso de modo muito, muito, muito incisivo, mas também muito fundamentado, porque o caso do Witzel não parece ser um caso difícil para um magistrado, um juiz ou uma juíza que queira condenar o réu, né? Enfim, parece que tem, de fato, que surge ali de evidência, não é? O problema aí, então, é menos, talvez, a decisão monocrática como um ato de um magistrado e mais a decisão monocrática, no que se refere, é claro, ao afastamento de um governador, como alguma coisa que é permitida a um magistrado pela jurisprudência do Supremo, né? Então a gente está num nível... minha opinião, sim. De jurisprudência, tá? Podemos dizer, mais institucional do que de ação, né? Do juiz individual. A Constituição, ela deu muita margem para os estados organizarem suas instituições políticas, né? Então, o que ela fala é, Estado, das Constituições, só observem os princípios da Constituição. E muitos estados replicaram, inclusive, para os governadores, aquilo que são as regras de crime comum e crime de responsabilidade que existem para o presidente. E aí, ali naquela era pós-mensalão, auge da Lava Jato, quando começou a aparecer esse monte de coisa, principalmente no Rio de Janeiro, o Supremo adotou uma linha muito interventiva nos estados, seja em relação a deputados estaduais, seja em relação a governadores, como se o Supremo olhasse com muita desconfiança para o cenário político dos estados e dissesse assim, olha, aqui, entendeu, vocês são essa turminha aqui que a gente já conhece, vocês estão todos usando dessa proteção, né, para um livrar a cara do outro, assembleias e governadores, todos vocês mancomunados, então vamos acabar com essa festa. É claro que ele não disse nesses termos, mas a impressão é isso que dá. Então, eles construíram uma jurisprudência que diz o seguinte, olha, essas proteções existem para o presidente porque o presidente é chefe de Estado.
Então, são prerrogativas de chefia de Estado. Quando, na verdade, elas não são prerrogativas de chefia de Estado, são prerrogativas de chefia de governo, no meu entendimento, e que operam por uma lógica de separação de poderes, porque assim como eu não quero que o presidente seja afastado do cargo sumariamente por uma monocrática do ministro do STF, né, a pedido do PGR, eu também não quero que o governador do estado se submeta a uma perseguição judicial que pode ser tão facilmente engendrada entre tão poucos atores. Não estou dizendo que seja esse o caso do Witzel, né? Okay. Não tenho nenhum elemento para dizer que é o caso, né, o fundamento da decisão do ministro Benedito Gonçalves, como também... Mas o caso dele mostra que isso é possível, né? Que é possível, exatamente, que é possível, que no limite você precisa de 2 pessoas para conseguir o afastamento de um, e ainda que você reverta, né, tudo bem. O estrago está feito. Né, o estrago está feito. Para alguém que tem cargo político, cargo eleitoral, assim, você desmantela completamente. Na semana seguinte, o governo do vice já está montado. Né? Desarticulou toda a base. A gente costuma falar, né, que o STF é o Tribunal dos Estados, né? Ou melhor dizendo, é o Tribunal da Federação. A minha pergunta seria, o STJ virou o tribunal, se não da Federação, dos governadores? Olha, não diria isso, porque o STF continua sendo muito importante para os estados, né? Os governadores são litigantes contumazes e, assim, razoavelmente bem-sucedidos até no STF, eu diria, né? As pesquisas que existem sobre ações ou sobre controle concentrado de constitucionalidade no Supremo, que são essas ações que você ajuiza direto lá no tribunal para tentar conseguir alguma declaração de constitucionalidade de alguma norma, de algum ato, os governadores são litigantes muito frequentes. Porque é isso, a gente é uma federação na qual muita coisa, né, os conflitos entre estados como entes da federação acabam indo para a União e os governadores também têm o poder de acionar o tribunal para conseguir declarações de inconstitucionalidade. Então o STF continua sendo muito importante. Eu acho que este elemento que a gente está assistindo agora é episódico no sentido de que ele decorre desta fragilização dos governadores pela jurisprudência recente do tribunal e também pela suspeita que todo mundo tem de que a pessoa que ocupa a Procuradoria-Geral da República não poupará esforços em usar os poderes do cargo para demonstrar sua lealdade ao presidente, que tem entre os governadores muito de seus adversários. Sim. Então, o que eu acho que dá para dizer nesse momento é que uma parte da briga vai se desenrolar por aí. A incógnita é saber se ela vai ser só o capítulo do Witzel, ou se isso vai eventualmente envolver outros governadores, né? Enfim, compra emergencial de aparelho para Covid, de equipamento para Covid. Aconteceu a rodo. Todos os estados, não é difícil que haja alguma coisa que desperte pelo menos a possibilidade de uma investigação. E havendo a possibilidade de investigação, por que não uma busca e apreensão? Né? Por que não alguma outra medida cautelar? Né? E às vezes não precisa nem ser deferido, basta pedir. Né? No momento em que você tem o pedido feito de prisão, de afastamento, de busca e apreensão, né, já deixa muito claro que acendeu a chapa ali do sujeito. E às vezes esse é um recado que basta ser transmitido, né, na opinião pública para que o sujeito, né, tenha esse asterisco assim, junto ao seu nome de modo permanente para as disputas políticas que virão. Então, eu acho que essa diminuição da proteção dos governadores cria este caminho como um caminho mais possível. Sim. Eu estou até pensando, você escreveu esse artigo recente na Piauí, em cima do calor, né, do afastamento do Witzel, mas você havia escrito um outro artigo, acho que cerca de um ano antes, também na Piauí, em que você analisava essa questão
da possível atuação do STJ nessa frente. De alguma maneira, quando eu li o seu artigo, eu falei, gente, é premonitório isso aqui. A gente sabe que quando se trata de análise desse tipo, não é exatamente adivinhação, mas é entender como a instituição funciona, né? É por isso que eu te perguntei. Foi no comecinho desse ano, eu acho. Que vem mais, né? Foi no comecinho desse ano. A primeira vez que eu decidi que valia a pena olhar para o STJ foi. Mas eu tenho um grupo de pesquisa lá na Faculdade de Direito da USP, que é um grupo de educação tutorial. É o PET, o Programa de Educação Tutorial. E eu, tentando lembrar quanto tempo faz, talvez só uns 3. E eles têm sempre uma pesquisa coletiva que eles têm que fazer. E é mais ou menos uns 3 anos, eles vieram, falaram, queremos estudar o STF e tal. Eu falei, gente, posso falar uma coisa para vocês? Por que vocês não estudam o STJ? É um baita tribunal importante. A gente não faz ideia. E eu cheguei de um grupo assim, de alunos super estudiosos, eu virei para eles e falei, quem é o presidente do STF? Do STJ? Eles não sabiam. Ninguém sabia, nenhum sabia, nenhum. E se eu chegar na sala de aula e perguntasse quem é o presidente do STJ, ninguém ia saber. E talvez agora a gente saiba, porque, enfim, todas essas coisas, porque o Noronha entrou em campo assim, de um jeito mais ostensivo, em disputa pela atenção do Bolsonaro e tal. Mas não fosse por isso, talvez também a gente não soubesse. Então eu acho que ele é um tribunal que voa muito abaixo do radar. Veja, eu estava esses dias conversando com um colega, um amigo jornalista, quando eu fui escrever esse primeiro artigo aí no começo do ano. Não vou dizer quem é, porque não disse que eu ia mencionar. Você mantém o sigilo da fonte, né? Mantém o sigilo da fonte, pois vou guardar, vou devolver a gentileza. E eu falei, escuta, vocês têm sala de trabalho no STJ? Se o jornalista quiser, né, falar, não, eu vou acompanhar aqui, sessão de julgamento, sentar e escrever notícia, ele falou, acabou de inaugurar, faz uma semana. Interessante. Coincidência que você tenha perguntado. No começo desse ano. Então você veja um tribunal... Aí o Noronha foi bem, né? 3 ministros. Aí o Noronha foi bem. Né? Então não tinha... Ele falou, você vai fazer uma cobertura aqui, você tem que sentar numa cadeira, botar o laptop no colo, rotear o Wi-Fi ali do celular e entendeu? Escrever porque não tem onde... Não tem, então, assim, esse é o nível de opacidade que existia no tribunal para as questões, para o grande público. E a impressão que sempre deu é que eles viviam bem com essa relativa falta de transparência se comparado com o STF. Né? Às vezes a gente critica a superexposição do Supremo, o STJ tem, talvez... um problema oposto para um tribunal da sua importância, né? Aí, aliás, então, eu me pergunto... Aí eu falei, vamos estudar aí esse negócio. E aí a gente descobriu a dificuldade de fonte que tem. Para coisas básicas, do tipo montar um currículo dos ministros. Falei, vamos começar com uma prosopografia, vamos descobrir quem que é esse pessoal. Vê aí, de onde veio, quem que é o pai, quem que é a mãe, fez tudo, estado de origem, né? Dificílimo achar fontes... coisas que deveriam ser mais fáceis, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, é interessante isso, porque é que eu achei que você tinha concluído, perdoe. Uma coisa interessante, a atenção das pessoas ao STF, que entrou na boca do povo, vamos dizer assim, né? Hoje todo mundo sabe o nome dos juízes, inclusive para falar mal deles, tem juiz, eu não sei se as pessoas têm juiz favorito, mas elas têm juiz mais detestado, no caso do STF, claramente. Mas eu diria, quando isso acontece, a gente pode dizer, bem, o STF é hoje parte do debate político brasileiro, inclusive no nível do cidadão, não só, digamos, daquelas pessoas que por dever de ofício se ocupam disso o tempo inteiro. Será que, até por, talvez, vias transversas, por indignação com certas decisões, a gente não pode ter o STJ também entrando nesse mesmo caminho? E aí o que eu diria é, talvez essa baixa institucionalização da transparência no STJ se deva ao fato de que realmente as pessoas não davam atenção para ele porque ele passava realmente abaixo do radar. E aí eu me pergunto, será que é porque ele passava abaixo do radar ao não lidar com questões
tão proeminentes do mundo da política e agora passou a mexer? Ou ele já mexia e mesmo assim ninguém percebia? Olha, a competência do STJ é muito grande. Enfim, tem uma série de questões de direito administrativo que são resolvidas no STJ, mas não são assuntos. Acho que existem duas coisas. Primeiro sempre existe a chance de que aquilo saia do STJ e, ao final das contas, vai parar no STF. Então, essa divisão do STJ e do STF é uma divisão, assim, legislação federal e Constituição. Não é incomum que as coisas saiam do STJ e vão parar para o STF, porque o mesmo assunto, às vezes, tem desdobramento dos dois tipos, e o STF se coloca numa posição de quem é superior ao STJ, inclusive em matéria de lei federal, o que eu acho um erro. Não deveria ser. Como, por exemplo, na minha opinião, não, porque a Constituição diz que o STJ é o intérprete último de legislação federal. Então, a interpretação do que é o crime de corrupção, que é definido no Código Penal, que é uma lei federal, na minha opinião, o STF deveria ser deferente ao STJ, porque é o STJ que julga, sei lá, 20 mil casos de corrupção por ano, enquanto o STF julga meia dúzia das pessoas que têm foro por prerrogativa de função, e o caso começa lá no STF. Mas o STF, quando recebe uma matéria, entende que ele julga por último, não importa que a competência ordinária da matéria não seja dele. Então, por exemplo, no caso do mensalão, teve uma série de interpretações que, para muita gente, todo mundo ficou esperando como o STF interpretar lavagem de dinheiro e corrupção. Na minha cabeça, falei, desculpa, o STF tem que ser deferente ao STJ, porque essa matéria é uma matéria de competência do STJ. É o STJ que tem o traquejo da interpretação cotidiana dessa matéria. Por que o STF vai sacar uma inversão de interpretação da cartola ali? Mas, enfim. E, ao mesmo tempo, quem vai decidir o que é competência de quem, que é uma decisão de natureza constitucional, é o STF. No limite, é o STF, sim. Na dúvida, em meu favor, né? Sim. Então, acho que... E o STF foi... o fator TV Justiça foi muito importante para o STF se colocar publicamente. E o STF, na minha opinião, usa essa plataforma para, às vezes, construir uma imagem positiva de si nos casos que, enfim, você sabe que vai haver uma repercussão positiva, né? Ou, enfim, uma atenção maior do interesse público. Então, tem coisas que eram para ser julgadas a decisão do que vai ser julgado nas turmas ou no plenário, é uma decisão altamente discricionária do relator. Então, se o relator vira e fala, quero que isso vá para o plenário, porque acho que isso aqui é importante o suficiente para ir no plenário, vai para o plenário. Às vezes isso é usado até para, de certa maneira, manipular a competência. Eu sei que eu vou perder na turma, no plenário eu sei que eu vou ganhar. Muita gente é ministro faquinha de fazer isso com os casos da Lava Jato, por exemplo. Então, na turma, ele perde mais do que ganha, tem muito empate, o empate favorece o réu. Então, eu jogo para o plenário, onde eu imagino que eu terei mais votos a meu favor, e ao jogar para o plenário aquilo vai ser televisionado, porque as sessões do plenário são televisionadas. Isso gera também um estímulo para que, quando o tribunal precisa de uma pauta positiva, porque a sua reputação está... vamos lembrar que a montagem da pauta também é muito discricionária, o presidente tem lá um monte de coisa à disposição dele e ele meio que monta. O Fux, por exemplo, já avisou que vai montar uma pauta econômica. O Toffoli já tinha avisado que evitar temas polêmicos, Infelizmente, ele é juiz de um tribunal constitucional. Escolheu a profissão errada para quem não gosta de polêmica. Pois é. Mas, por natureza, os tribunais constitucionais lidam com isso, né? É para isso que eles servem. Mas nessa, falar, puxa, então, por exemplo, casos de liberdade de expressão, enfim, é uma festa para o STF, Biografias, tal, essa coisa toda, vai lá e dá pautas de costumes, digamos assim, Você sabe que vai ser uma lavada e
no dia seguinte está todo mundo falando bem do tribunal, né, são pautas que caem muito bem para veículos, né, mainstream de imprensa. Aí o tribunal posa de vanguarda iluminista, né? Posa, exatamente, é o meu momento vanguarda iluminista. Então, esse uso é muito feito. O STJ, não, né? O que, ao mesmo tempo, também dá ao tribunal um nível de exposição menor para tomar decisões impopulares quando julga que é o caso. Agora, sem dúvida, né, essa abertura maior o fato de que todo mundo hoje saiba quem é o presidente do ministro do STJ, não precisa ser um advogado que atue no tribunal, ou, enfim, né, um estudante de direito mais atento, abrir um espaço adequado para que a imprensa trabalhe no tribunal, de certa maneira, é um convite para que setoristas se dediquem talvez mais intensamente também àquela corte, é um indicativo de uma agenda de aumento da visibilidade do tribunal, né? Que tem vantagens e desvantagens. Se ela se transforma no pretexto para um palco para a atuação política alguns dos seus membros, evidentemente isso é ruim, na medida em que ela atrai olhares e acompanhamento e, no limite, fiscalização, né, da opinião pública maior para o tribunal, ela é positiva e deve ser estimulada. Agora, para a gente fechar aqui, Rafael, como é que você enxerga esse conflito de competências entre STF e STJ, mas considerando também essa frente federativa, essa relação com os governos subnacionais, já que a gente tem um embate do governo federal com governos subnacionais, o PGR atuando nessa frente como um escudeiro do presidente da República, em boa medida, se não como talvez mais do que um escudeiro, alguém que atua como um ponta de lança dele, né? Como é que você enxerga efetivamente a tendência de relação entre esses dois tribunais? A tendência é de continuar essa confusão, da gente continuar, mesmo tendo instituído o STJ em 88, não tendo o STF abrir mão de algumas prerrogativas para manter o seu poder, e aí, de alguma forma, tirando do tribunal o que seriam atributos importantes dele e que permitiriam, inclusive, o desafogo da justiça em boa parte das suas questões, ou você entende que a gente está a caminho de algum tipo de aprimoramento, de melhoria institucional nessa frente? Olha, eu não sei dizer assim, eu não cravaria com certeza que existe um conflito de competência, inclusive por aquilo que você disse, né? No limite, quem vai decidir isso é o STF. Esse não me parece ser algo que possa efetivamente, esse tema não parece ser algo que possa efetivamente gerar uma disputa entre os dois tribunais. E é também importante lembrar que, em algumas situações, pelo menos, né, pessoas que fazem parte do STJ têm aspirações no Supremo. Existe um ex-ministro do STJ chamado Fux, que uma vez disse, né, quando foi revelado ali na época, no começo do mensalão, né, o seu périplo muito diligente para, né, assegurar a indicação ao tribunal, inclusive, né, se reunindo com réus do caso que ele viria a julgar, réus do mensalão, né, pessoas da cúpula do PT que eram réus no processo. Ele falou, olha, né, que soldado que não quer chegar a general não devia estar nem no campo de batalha. Né? Falando de si próprio como ministro do STJ, que a todo tempo almejava chegar ao STF. Ele não foi o único. O ministro Teori Zavascki também saiu do STJ, foi para o STF. E hoje temos, né, sempre há uma ministra do STJ cotado para subir ao tribunal, ao Supremo. O que a rigor não é de se estranhar, né? Não é de se estranhar, inclusive porque são magistrados que já demonstraram ter bom desempenho para obter indicações políticas, porque a indicação para o STJ também é uma indicação política, claro, no sentido de que ela vem do presidente da República, mas
dentro das classes das profissões jurídicas mais tradicionais, né? Então, desembargadores federais, desembargadores estaduais, membros do Ministério Público e da Advocacia, que, em geral, privilegia pessoas que, né, sem prejuízo de, eventualmente, terem grande competência técnica, como muitos, de fato, têm, que têm um bom desempenho dentro da sua classe profissional. Porque dificilmente um presidente indica alguém a quem a classe dos advogados vai ter ojeriza na qualidade de um representante da advocacia no tribunal. Né? Então, presidentes de tribunais de justiça estaduais são historicamente lembrados por tribunais superiores, porque são pessoas que já têm o prestígio de terem conseguido ser escolhido pelos seus pares nos seus tribunais. Então, também tem um componente político na indicação do STJ, e as pessoas já mostraram que são suficientemente boas para chegarem a um cargo altamente almejado, né? Um cargo que muitas pessoas ambicionam. Ser ministro do STJ é uma coisa de enorme importância para um profissional do direito. E, portanto, do STF mais ainda. Né? Do STF mais ainda. Então, enfim, são pessoas que já chegaram muito próximo e estão ali no ambiente de Brasília, né? Esse é um fator absolutamente decisivo para se chegar a ministro do STF. Você pega na história recente, pessoas que estavam em Brasília, atuando em Brasília, no momento anterior à sua indicação para o tribunal, têm uma vantagem absurda sobre as demais. Absurda. Mesmo pessoas que são de outros estados. O ministro Teori Zavascki não é de Brasília, o ministro Fux não é de Brasília, a ministra Rosa não é de Brasília. Todos estavam em Brasília nos momentos. O ministro Gilmar não é de Brasília, o ministro Toffoli é de Marília, estava todo mundo em Brasília logo antes de chegarem ao tribunal. E as pessoas do STJ estão lá por definição, né? Isso, os ambientes mais seletos dos círculos políticos de Brasília. Então, o casamento, o batizado, o aniversário, né? E chega lá a inauguração de não sei o quê, o restaurante, chega lá, né? Esse ambiente é mais fácil você ser cogitado. Você está na rede, né? Relações, você está na rede. Não estou dizendo que né? Nada, legítimo. A pessoa sai de casa e fala, vou na inauguração daquela farmácia, porque quem sabe eu encontro um senador, não é isso. Mas ali, é um desdobramento, é uma rede que se constrói, né? E as pessoas estão ali e isso pode beneficiá-las muito mais naturalmente. Então, é um caminho quase natural de se cogitar para alguém do STJ. Né? Muito bem. Rafael, muito obrigado pelos teus esclarecimentos, pela conversa. Gostaria de perguntar se tem algum ponto ainda que você acha importante frisar em relação a esse papel importante que o STJ vem tendo na política brasileira, porque tenho até que pensar aqui num título para o programa que fale dessa importância do STJ na política. Tem ainda alguma questão que você acha que vale a pena mencionar? Não, acho que a gente cobriu tudo, queria agradecer, uma alegria conversar com você ainda aqui, né? Remotamente. Muito, muito bom esse papo e parabéns pelo canal, é incrível, a gente estava conversando aqui fora do ar, já assisti várias das entrevistas, muito bom, excelente companhia nesses dias de pandemia. Legal. Rafael, então, obrigado. A gente fica por aqui, agradece a quem nos assiste no YouTube, quem nos escuta no podcast e até a próxima. Além do podcast, disponível em 16 agregadores, dentre eles o Podcast Addict, o Anchor, o Apple, o Deezer, o Google Podcasts, o Spotify, o Stitcher e o TuneIn, o Fora da Política Não Há Salvação também está no canal do YouTube. Visite o nosso canal do YouTube, curta e se inscreva.